A história do futebol no Brasil começou com Charles Miller, filho de um inglês com uma brasileira, que teria trazido a bola e as regras do esporte em 1894, certo? Bom, tudo indica que sim, mas há controvérsias, Tino? Há controvérsias. Um pesquisador da PUC de Campinas, Glenda, fez um minucioso estudo para resgatar as origens do nosso futebol. E chegou a uma conclusão surpreendente. O futebol pode ter chegado ao Brasil com os jesuítas. Quando se fala em origens do futebol, logo vem à cabeça a imagem do pioneiro. A história conta que o brasileiro Charles Miller estudou na Inglaterra. Voltou de lá com regras, chuteira, 2 bolas. Divulgou o esporte nos clubes de elite paulistanos. Seria o pai do futebol. Mas esse pesquisador da PUC de Campinas apresenta um novo exame de DNA. Antes do Charles Miller, você já tem a existência do futebol no Brasil no Colégio Jesuíta de Itu, no Colégio São Luís. No livro Visão do Jogo, Primórdios do Futebol no Brasil, o professor José Moraes Neto defende a tese de que o esporte chegou ao país em 1886, 8 anos antes de Charles Miller. O Dom Pedro II, ainda no Império, pede ao Rui Barbosa, então deputado federal, deputado provincial pela Bahia, para que se escrevesse um parecer sobre o sistema educacional brasileiro. Uma das primeiras sugestões do Rui Barbosa é a introdução de esportes ao ar livre. Um dos primeiros colégios a se adaptarem ao parecer do Rui Barbosa foi o São Luís de Itu. A pesquisa está baseada nas atas do Colégio São Luís, relatórios escritos pelos jesuítas em latim e italiano. Há também textos já traduzidos para o português. Secretário-geral da escola por 30 anos, seu Luiz Antônio ajudou a resgatar os detalhes da aventura jesuíta no futebol brasileiro. Havia um fluxo, um intercâmbio constante entre jesuítas que vinham da Europa para cá e, com isso, iam trazendo as novidades. Nos esportes também, isso que ocorreu com o futebol. Os registros do passado apontam um novo pai para o futebol. Um padre, nascido em Seriana, norte da Itália. José Mantero, que no futuro seria reitor do Colégio São Luís, voltou de uma viagem à Europa com 2 bolas de capotão. E uma curiosidade, as câmaras de ar teriam sido substituídas por bexiga de boi. A bola é outra. O cenário também mudou. O colégio onde começou o futebol, de acordo com a pesquisa, saiu de Itu em 1915. Deu lugar a um quartel do Exército. Mais de um século depois dos primeiros chutes, no mesmo local, o esporte ainda é praticado. E como? Mas as regras são bem diferentes daquela época, se é que existiam regras. Hoje o campo tem traves e grama. Há 118 anos, o piso era de concreto. Padres e alunos corriam atrás da bola com os trajes escolares. Um jogo confuso, onde se chutava para qualquer lado. Eles utilizavam a parede para fazer o chamado paredão ou bate-bolão. Vários grupos de garotos espalhados pelo parque, pelo campo, chutavam na parede e não era bem aquele futebol proposto ainda dos tempos atuais. Na segunda fase da implantação do futebol, em 1887, os times foram divididos. Camisa verde contra a camisa vermelha. No lugar da calça, a bermuda. Em vez das traves, 2 marcas foram desenhadas na parede, simbolizando o gol. Em 1893, o padre espanhol Luiz Iábar assume como novo reitor. E no ano seguinte teria feito uma revolução. Ele trouxe novas regras e com isso foram se aperfeiçoando. O campo foi tomando dimensões exatas, as traves foram criadas. Então foram trazidas também as técnicas que foram evoluindo na Europa, nos colégios na Inglaterra. Se a gente pega o texto do padre Sena Madureira, um dos diretores do colégio, que escreveu sobre o futebol, ele data do início do ano letivo de 1894, que seria março de 1894. Então seria, cronologicamente, cerca de 30 dias antes da chegada do Miller. Mas há quem não concorde. O historiador John Mills publicou um livro sobre Charles Miller e acha que o futebol no Colégio de Itu não tem importância histórica. Eu considero ainda como um jogo de recreio, porque esse jogo foi jogado dentro dos cloisters, que seria o claustro
das escolas da época, mas ficou dentro da escola, não saiu para o país. Não fiz os Pelés, o Ronaldinho. O próprio historiador, né, que resgatou a biografia do Miller concorda que o futebol existia antes, então isso já é um fato interessante, né? O pesquisador recuperou a lista de alunos do Colégio São Luís na época em que o futebol virou disciplina escolar. Um dos estudantes foi Arthur Ravache. Em 1899, ele foi um dos fundadores do Esporte Clube Germânia, time da colônia alemã da elite paulistana. Inúmeros alunos do São Luís que praticaram o futebol no colégio, eles foram os pioneiros de futebol em várias regiões do Brasil, né? Então a gente pode citar a Bahia, né, com alunos do São Luís voltando para a Bahia e também introduzindo o futebol na Bahia, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro. No livro de ouro do futebol, lançado há 4 anos, o jornalista Celso Unzelt já citava a prática do futebol antes de Charles Miller, confirmando a tese do pesquisador de Campinas. Cai aquele mito de que o Charles Miller teria trazido uma bola debaixo de cada braço e apresentado a nós brasileiros da época, né? O Colégio São Luís funciona hoje no centro de São Paulo. O antigo prédio da escola, em Itu, não guarda vestígios do futebol. Tijolos, paredes, símbolos religiosos, tudo foi obra dos jesuítas. Mas ensinar futebol ao país que hoje é pentacampeão do mundo pode ter sido a missão divina esquecida pelo passado.